Vamos lá, pessoal, gravar uma aulinha aí para ensinar vocês o básico de leitura de mercado, de análise técnica, tá? Isso aqui que nós temos aqui é um candle, tá? Como é que se apresenta o mercado na leitura gráfica? Candle ou vela, né? O que é um candle ou a vela? É uma representação gráfica de um desenho exatamente como se fosse uma vela. Você vê que tem um pavio para cima e um pavio para baixo, né? Depois eu vou dizer para vocês porque um aqui está vazado aqui branco e o outro está pintado aqui de azul, né? Mas eu quero que você entenda que em todo candle, independente dele ser um candle de alto ou de baixo, eu vou falar essa diferença daqui a pouco, ele tem na base aqui, ó, no extremo inferior do pavio, aqui na parte de baixo, é a mínima do preço, tá? O candle, ele é uma representação gráfica da movimentação do preço. Então aqui nós, em qualquer candle, nós temos a mínima e aqui em cima, né, na ponta superior do pavio, nós temos a máxima. Nesse outro candle aqui, a mesma coisa, ó, na ponta inferior do pavio nós temos a mínima e na ponta superior do pavio nós temos a máxima. E agora vamos passar para outra leitura dentro do mesmo candle, ó. Você vê que eu não apontei aqui nem a mínima, né, que eu tinha apontado lá em cima, nem a máxima. Mas e essa parte do corpo da vela aqui? O que eles dizem para a gente? Esse aqui é uma representação de um candle de alta, tá? Um candle de alta. Então, um candle de alta, nós temos o que? Né? Uma abertura aqui na base da vela, tá? Abertura na base da vela. E nós temos o fechamento aqui na parte superior da vela. Já num candle de baixa, que seria esse daqui, nós vamos representar por esse candle, né, onde o interior dele está pintado. No candle de baixa, que nós temos a abertura é na parte superior da vela, né, e o fechamento é na parte inferior, na base da vela. Mas vamos, né, com o mesmo conceito aqui, um candle de baixa significa que ele começou aqui em cima, né, onde nós temos a abertura, começou aqui em cima, ele foi se formando e o fechamento dele foi aqui na base da vela. Só que o movimento ainda testou aqui, ó, a máxima, né? Então esse candle de baixa ele tem uma máxima na parte superior, como nós já falamos, em qualquer candle de alta ou de baixa, e tem a mínima aqui embaixo na parte inferior. Assim como no candle aqui de alta, ó, que o movimento do candle de alta ele é de baixo para cima, né? Então a máxima aqui, como nós já sinalizamos, a máxima aqui e a mínima é aqui. Então vamos entender esse movimento aqui do candle de alta. O que aconteceu aqui, ó? A abertura dele, ele foi aqui nesse ponto, tá? Não importa em qual ativo você esteja operando. Vamos supor que um ativo é quantificado aí a partir de 10. Então aqui, ó, o 10, aqui seria o 11, o 12, o 13, o 14, e aqui vamos supor no fechamento é o 20. E aqui a máxima seria o 25. E aqui a mínima, se aqui a abertura foi 10, a mínima abaixo seria o 15. Vamos até colocar aqui como exemplo, ó. A mínima é 15, a abertura, tá? Em 15, não, se a abertura foi daqui, vamos botar aqui a 5, a abertura foi 10, o fechamento aqui foi 15 e a máxima foi 20, para a gente entender um pouquinho melhor. Então, voltando aqui, o que aconteceu? O movimento de um candle de alta é esse movimento de baixo para cima, onde a abertura foi nesse preço aqui, vamos supor no 10. E em determinado momento, o preço chegou a descer até a mínima aqui, que é na parte inferior do pavio de baixo, na mínima no 5. Depois ele voltou a subir. Quando ele volta a subir, o corpo do candle vai se formando, fazendo esse movimento de alta até atingir a máxima aqui no 20. Só que antes do tempo decorrido que esse candle se forma, ele veio da máxima para a região de fechamento aqui no 15. Então o que ele fez aqui? Ele abriu, vamos supor, o movimento pode ter sido feito dessa forma. Ele abriu no 10,
fez a mínima no 5, depois subiu e fez a máxima lá no 20 e depois fechou aqui no 15. E esse candle, ele decorre num determinado espaço de tempo, que pode ser um tempo de 5 minutos, pode ser um tempo de 10 minutos, pode ser um tempo de 15 minutos, pode ser um tempo de 1 hora, pode ser de mais horas, de um dia, pode ser de 1 minuto, né? Aqui no candle de baixa, como é que aconteceu? O movimento é de cima para baixo, onde? Vamos fazer o mesmo exemplo aqui. A abertura foi aqui no 20, vamos supor, abriu aqui no 20. Aí, em determinado momento, ele subiu até a máxima, que vamos supor que foi no 25. Aqui o 25. Depois que ele abriu no 20, foi lá no 25, ele veio descendo, 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 e vamos supor que aqui, ó, onde está o preço de fechamento aqui, ele passou batido, obviamente, e veio na mínima, tá? Vamos supor que essa mínima aqui é no 5. Então, ele veio até o 5 e antes de decorrer o tempo final, né, ele subiu novamente e veio até atingir o preço de fechamento aqui, vamos supor, no 10. Então, observando isso, a gente pode deduzir pelo menos que o candle fez esse movimento. O candle é um movimento de baixa, por quê? Porque o que determina que um candle vai ser de baixa ou de alta é o movimento que ocorre entre a abertura e o fechamento. Então, se ele abriu no 20 aqui e fechou no 10, é um candle de baixa, né? Assim como o candle de alta, o que determina é o movimento também entre a abertura aqui, ó, no 10 e o fechamento, tá? Então, ele abriu no 10 e fechou no 15, ou seja, num preço superior, fazendo um movimento de baixo para cima, de alto. Voltando aqui ao candle de baixa, como é que a gente lê esse movimento aqui? O candle abriu aqui no 20, em determinado momento ele chegou a atingir o 25, depois ele veio voltando, e toda vez que ele passar pelo preço de abertura na direção contrária, ele vai começar a formar o corpo. Aí veio formando o corpo aqui, ó, passou pelo 10, chegou a atingir a mínima aqui no 5, e depois, na hora de fechar, quando decorreu o seu tempo, ele fechou aqui no 10. Então, um candle de fechamento, que pode ser um candle, né? Como a gente deu o exemplo lá de 1 minuto, pode ser um candle de 2 minutos, pode ser um candle de 10 minutos, pode ser um candle de 1 dia, pode ser um candle de 1 semana, né? W aqui, semana em inglês, pode ser um candle de um mês, né? Então, o candle não importa se ele é de 1 minuto, de 5 minutos, de 10 minutos, de 1 dia, de 1 hora, de 2 horas, de 60 minutos, ou 1 hora, ou de 1 dia, ou de 1 semana e de 1 mês. O que importa é que você vai observar, analisando essa estrutura, que há um preço de abertura aqui, depois um preço de fechamento. Entre o preço de abertura e de fechamento, você pode ter um preço mínimo atingido, que é marcado aqui pelo pavio inferior sempre, em qualquer candle, ou um preço máximo atingido, que é marcado aqui pelo pavio superior, independente do candle ser de alta e de baixa. Aqui é um candle de baixa, onde o movimento começou, a abertura foi aqui no 20, e o fechamento foi num preço inferior no 10, determinando assim que o candle era um movimento de baixa, tá? Mas ele teve uma máxima lá no 25 e uma mínima aqui no 5. Assim como o candle de alta aqui, ele foi um candle que abriu aqui no 10, fechou, né? Vamos colocar aqui, ó, fica mais fácil. Abriu aqui no 10, né? Fechou a abertura aqui, ó, no 10, fechou aqui no 15, mas ele, em determinado momento, depois do momento da abertura, ele testou a mínima aqui na parte inferior do candle e também testou o preço máximo lá no 20 na parte superior. É essa leitura inicial, né? E aí nas plataformas você vê que os candles, no caso aqui a gente está representando o candle de alta por um candle vazado, né? Com corpo branco, e aqui um achurado aqui com
com azul, pode ser preto e branco, pode ser vermelho e verde, isso aí você configura nas plataformas e a gente vai falar sobre isso, né? Inicialmente é esse entendimento, né, do que é um candle, e aqui para terminar eu vou desenhar um candle de alta como se ele estivesse começando, né? Vamos supor que o preço aqui, ó, tá no 10 aqui, ó. O preço está no 10. Aí o candle de 5 minutos lá, 10 horas da manhã, a bolsa abriu, o preço bateu aqui, ó, preço de abertura no 10. Aí de repente o preço começou a subir, a subir. Só que ele pode ter subido, por exemplo, até o 12 aqui e depois descer. Aí aqui a abertura, certo? Aqui a abertura, e ele de repente ele vai testar essa região aqui embaixo, vamos supor aqui no 8, né? Ele abriu no 10, aqui está no 8 aqui, né? E você não sabe o que aconteceu aí, o que vai acontecer ainda. Ele abriu aqui, veio no 12, depois ele veio para o 8, e vamos supor que ele veio subindo 10 horas, 10 e 1, 10 e 2, 10 e 3, já passou por aqui pelo 8, voltou a subir novamente, veio subindo, bateu aqui no 15. Vamos supor no 15, mas depois do 15 ele ainda subiu mais e veio aqui no 20. A gente não sabe se esse 20 aqui vai ser a máxima ou não, porque enquanto não terminar o tempo dele, a gente não sabe para onde ele vai. Vamos supor, né, que ele começou no 10, veio no 12, depois veio para o 8, depois do 8 ele voltou a subir, passou pelo 12 de novo, veio para o 15, veio para o 20, né, aqui, e quando era 10 horas, 4 minutos e 59 segundos, ele fechou aqui no 15, exatamente às 10h05. Então a gente vai ter isso aqui, ó, um candle, né, que abriu aqui no 10, veio testar o 8, então esse 8 passou a ser a mínima, passou aqui pelo 12, aqui no meio do caminho, testou a máxima lá, que foi o 20, e na hora de fechar, né, isso daqui, ó, a abertura foi 10 horas, e o fechamento aqui no 15 foi 10 horas, 4 minutos e 59 segundos, ou seja, quando ele bateu o último segundo lá, ele dá o fechamento aqui, caracterizando o quê? Um candle de alta aqui, né? Se fosse um candle de baixa, né? Vamos apagar aqui para a gente dar uma última explicaçãozinha como pode começar, né, um candle. Então, o candle até ele terminar, a gente não sabe se ele vai ser de alta ou de baixa. O preço começou aqui, vou usar os mesmos números, no 15, o mercado abriu, abertura, abriu ali, ó, no 15, o mesmo exemplo, 10 horas da manhã, abriu no 15, aí o mercado do 15, ele veio aqui para o 20, eu não sei o que vai acontecer, ele vai continuar subindo ou não, de repente do 20 ele veio, desceu, veio aqui até o 10, vamos supor que ele veio até o 10, mas antes de terminar o tempo, ele ainda veio aqui, ó, para baixo, veio aqui no 5, tá? Então ele, ó, abertura 15, né? Abertura aqui, ó, 15. Subiu lá, foi até o 20, desceu aqui, passou pelo 10, veio até o 5, e vamos supor que a mesma coisa, às 10 horas, 4 minutos e 59 segundos, ele subiu aqui nos últimos 10 segundos e parou aqui, né? Fechando o movimento. Então aqui seria o fechamento. Então, como o movimento dele veio da abertura aqui no 5 para o fechamento, aliás, está até errado aqui, isso, no 15, né, no 5, né, desculpa aí, veio da abertura aqui no 15 para o fechamento aqui no 10, foi um movimento entre a abertura e o fechamento que veio de cima para baixo, caracterizando um candle aqui de baixa, né? Seria o candle pintadinho lá, conforme a gente está falando. Abertura no 15, aí 10 horas, aí 10 e 2, 10 e 3, ele veio aqui para o 20, depois desceu, veio até o 5 e depois ele fechou aqui, né? Espero que com essa explicaçãozinha aí vocês tenham entendido como é que funciona a abertura, fechamento, máxima, mínima,
né, dos candles, o que é um candle de alta e um candle de baixa. Dúvidas, deixe nos comentários aí. Depois a gente vai gravar vídeos mostrando isso aí devagarinho nas plataformas e como você analisar isso no mercado aí, né, e principalmente em operações em dólar, em índice que nós vamos fazer, e como você deve se aproveitar dessa análise, desse movimento, para você conseguir fazer, né, a sua análise das suas ações, a sua análise do dólar, do índice, e você com isso auferir renda aí através do mercado financeiro.